A gente fecha com o cliente, ele já quer que no outro dia as coisas aconteçam. Os clientes acham que é só você apertar um botão que vai surgir. Muitos empresários acreditam que planejar é perder tempo. O planejamento ele leva um tempo e esse tempo ele não pode ser ignorado. Que não dá mais para ser empresário igual era um tempo atrás. Se ele não estiver um passo sempre à frente, o concorrente dele vai estar. E esse empresário, ele também precisa sair um pouquinho da operação, mas não deixar de cuidar do negócio dele. O primeiro ponto para a gente ter um planejamento é organizar a casa. Se você não planejar enquanto você é pequeno, você vai crescer totalmente desgovernado. O empresário precisa ter clareza de onde ele quer chegar. Teu negócio tem que fluir, para o teu financeiro particular também fluir. Reunião não é terapia corporativa. Reunião é para vir, olhar o que tem que ser olhado e sair dali com uma decisão do que vai ser feito. Quando você faz o que gosta, por mais que você trabalhe bastante, às vezes você não vê aquele retorno financeiro que você esperava. Só que você fazendo aquilo com amor, acontece. Traça, planeje e siga o sonho. Mude a rota, mas não mude o sonho. Se tem uma coisa que aperta o calo de todo empresário, é planejamento estratégico. E nós estamos exatamente no momento ideal para você começar a se mexer. Final de 2025, novembro, 2026 já está batendo na nossa porta e você precisa se organizar. A gente sempre coloca os nossos desejos, os nossos sonhos, mas e na hora de realmente planejar as ações que a gente precisa para alcançar essa realização? É exatamente sobre isso que a gente vai trabalhar hoje aqui no podcast. Vocês sabem que aqui a gente traz estratégias de pessoas que fazem acontecer. A gente sai daquela coisa de livro, de teoria e vai para a prática. E hoje as minhas convidadas, além de muito especiais, são maravilhosas quando o assunto é finanças, planejamento estratégico, contabilidade e mais um montão de coisa. Eu vou apresentar elas para vocês e o currículo aqui eu vou dar uma lidinha que eu não consegui decorar tudo. Minha primeira convidada, ela é formada em Ciências Contábeis, atua na área há 14 anos e atende empresas e condomínios. Ela é movida por saber que cada detalhe bem feito gera confiança e cada entrega gera tranquilidade e que o seu trabalho ajuda as pessoas e empresas a seguirem com segurança, responsabilidade, verdade dos fatos e fazer tudo com transparência e propósito é o que a move todos os dias. E a minha segunda convidada, ela é formada em Sistemas de Informação e Ciências Contábeis, atua desde 2001, com organização financeira e operacional, controles estruturados, processos eficientes e documentados, e nos setores da indústria, comércio e serviços. Ela é movida por encontrar a oportunidade de organizar, simplificar e clarear aquelas decisões que parecem difíceis para o empresário. E também ela é movida por ver todo esse alívio que a gente tem quando consegue conquistar esse controle através dos processos, que impactam também o financeiro. A segurança de planejar com estratégia e a confiança de enxergar possibilidades que antes não se percebiam é o que a move todos os dias. Ela ajuda empresários a retomarem o protagonismo dos seus negócios. Sejam muito bem-vindas, Rose Magalhães e Ju Estrada. Obrigada, Mayara. Obrigada, Mayara, pelo convite. E realmente são assuntos assim muito pertinentes para essa virada de ano, com certeza. E a gente vai ter um 2006 bem atípico, né? Muitas reformas, muitas coisas acontecendo e a gente tem que se preparar. 2026 promete. Promete, você falando de reforma, principalmente a reforma tributária que está aí, já vai começar a acontecer. E uma das questões principais será realmente a precificação. Então, as pessoas vão ter que ter realmente ali o apoio de uma consultoria financeira, de uma boa contabilidade, para ver o teu negócio crescer, né? Uhum. Para ver ali realmente expandir e entrar nessa reforma de uma maneira certa. É isso aí. E não dá para a gente falar de precificação sem falar de controles essenciais, sem falar de organização
E para a organização, nada melhor do que um bom sistema de informação, do que uma boa ferramenta. Porque, afinal de contas, a gestão ela é formada de pessoas, de processos e de ferramentas. Então, 2026, o pessoal já vem se mexendo, os empresários já estão preocupados com isso e nós estamos aí para apoiar no que for preciso, para que tudo aconteça da melhor forma, com o mínimo de impacto e sem prejuízo no caixa. Exatamente. Em relação aos empresários, né? Todo mundo já tá vendo na televisão, é o que se fala realmente do que vai acontecer a partir de 2026 em relação à reforma. E uma das principais coisas, assim, é falar realmente para o empresário, né? Para quem quer empreender também, começar a empreender em 2026, que 2026 vai ser o start. Então, ali, a parte... Toda 2026 vai ser uma parte de teste em relação à reforma tributária, né? Vai começar ali em alguns pontos, né? Alguns percentuais, mas em 2027 que realmente vai começar a questão da tributação, questão dos regimes tributários começarem a recolher. Só que nós não podemos deixar isso... Nós, como empresários também, nós não podemos deixar isso para final de 2026. Porque a realidade já vai começar a acontecer no começo do ano, né? Então, a questão dos processos, né? Igual a gente sabe que a Ju tem a questão dos processos também, vai impactar demais na vida do empresário. Então, 26 começa ali um teste de poucas coisas, né? Só ali mesmo destaques mesmo, não recolhimento de imposto, mais 27, aí a coisa realmente vai começar a acontecer de fato. E os empresários já terão que estar preparados para isso, né, Juliana? E nós não podemos esquecer que nenhuma mudança acontece da noite para o dia. Não. Né? Então, existe um tempo de adaptação para quem não está acostumado, né, com processos padrões, nem gostaria de usar o termo burocratizar, mas de formalizar os processos. Então, existe ali todo um tempo necessário para a definição desses processos, para a capacitação da equipe, para as correções, né? Porque não existe um rollout de sistema que você vira a chave no outro dia sai emitindo nota, não deu nada errado, né? Então, existe todo um passo a passo que precisa, um planejamento que precisa ser feito, ser seguido, e depois as correções dessa implantação, as melhorias que virão depois. Então, eu diria assim que nós temos 2026 aí para começar, para aprender, para desenvolver e para ficar pronto para o futuro. Acho que é por aí. Sim, com certeza. E em relação à emissão de notas, não sei se a maioria já está por dentro disso ou não, mas em 2026 mesmo, já 1º de janeiro, as notas que hoje são emitidas pelas prefeituras, nota de Prefeitura de Londrina, só Londrina, Cambé, enfim, Biporã, a partir de janeiro, elas já vão ser emitidas todas pelo Portal Nacional, então vai ser um lugar só. Então, esse finalzinho de ano aqui, comecinho de dezembro, o pessoal também já tem que estar se preparando, porque quem for emitir nota dia 5 de janeiro, passou o ano novo, festou. Dia 5, segunda-feira, eu tenho que emitir nota. Então, já vai ser pelo Portal Nacional. Então, a questão da adaptação isso é em todos os pontos, desde a emissão, processo, custo e por aí vai. Eu diria até que nós não temos um ano mais para se preparar. Eu diria que para essa primeira mudança, porque já começa janeiro diferente, mas para essa primeira mudança, a gente já precisa, né, buscar quem já tem um sistema informatizado, se inteirar da adequação do teu software, de como isso vai funcionar, se isso vai ser transparente para o usuário, vai ser só, vou continuar fazendo a mesma coisa, mas o processo sistêmico ele vai acontecer automático. Ou vou precisar fazer uma atualização de sistema, como é que isso vai acontecer, que tipo de erro que pode dar no dia 5,
né? E já vim se preparando, porque assim, uma coisa é você chegar dia 5 e ter 5 notas para emitir. Tá? E tá tudo bem, você não emitiu no dia 5, você emite no dia 6. Outra coisa é você ter um caminhão, né, carregado na porta da empresa para sair, e a nota a gente tinha o sistema e a gente não consegue emitir a nota. Né? Então, que tipo de problema nós vamos enfrentar ali no dia 5 de janeiro para que a gente possa se antecipar os sistemas que puderem disponibilizar versões para teste, para homologação. Sim. Então, o bom é inimigo do ótimo, mas tudo que você conseguir testar antes é uma segurança que você tem depois para a virada de chave aí, né? Pro Go Live do dia 5. E quando a gente fala em planejamento estratégico, uma coisa que eu percebo, vou puxar o gancho para minha área. Às vezes a gente fecha com o cliente, ele já quer que no outro dia as coisas aconteçam. Seja uma movimentação nas redes sociais, seja uma estratégia. Só que a gente precisa de um planejamento, de uma estruturação. E a impressão que eu tenho é que muitos empresários acreditam que planejar é perder tempo, mas na verdade é a gente ganhar tempo lá na frente, né? Toda mudança vai gerar esse desconforto pra gente até a gente pegar o jeito, seja numa emissão de uma nota, num lançamento diferente que a gente vai ter que fazer por conta da reforma. Então o planejamento, ele passa a ser essencial em todas as nossas fases e momentos na empresa. Só que muita gente que tá assistindo, eu até me enquadro nisso porque aquilo que não é tão a minha área, eu tenho essa dificuldade de planejar. Qual que é o primeiro passo que o empresário precisa ter para iniciar um planejamento estratégico para um próximo ano? Mayara, eu diria assim que a primeira coisa, o empresário precisa ter clareza de onde ele quer chegar. Então, ele precisa saber para onde ele quer ir, né? E quais são os recursos e as ferramentas que ele precisa adotar para que ele chegue, tá? Com base nisso, e eu concordo muito com você, no sentido de que o planejamento, ele leva um tempo, e esse tempo, ele não pode ser ignorado, não dá para fazer um planejamento correndo, até dá, mas ele não vai ficar bem feito, tá? E eu considero ainda que faz parte do planejamento, pelo menos a cada 3 meses, que você faça uma revisão para que você consiga descobrir se aquilo que você se propôs dentro do plano a cumprir naquele período, se aquilo aconteceu, se não aconteceu, por que não aconteceu e o que nós vamos fazer agora, né? Porque uma coisa é você faz um plano de 1 ano, e aí você chega lá em novembro e descobre que não aconteceu. Mas aí de novembro até concluir o ano, você não tem mais tempo. Então, se você parar em fevereiro, março, e vamos lá, como é que foi esse primeiro trimestre? Né? O que deu certo, o que não deu certo? E vamos refazer essa rota se for preciso. Né? E eu gosto bem desse nome mesmo, de refazer, reconstruir a rota, revisar o plano e refazer a rota, para que você consiga chegar no final daquilo que você almejou com os resultados pelo menos próximos àquilo que você desejou, aquilo que você queria. Né? Então, eu enxergo o planejamento não só como uma construção, né? Então, tá aqui o teu planejamento, muito bem, obrigado, teu plano tá aqui e não é por aí, tá? Então, merece sim um acompanhamento, dependendo do plano, né? Dependendo do tamanho do projeto, nós temos até acompanhamento mensal, quinzenal, por semana, né? Tem cliente que demanda aí um apoio da consultoria ali, fazendo check-in toda semana, a cada 10 dias, a cada 15 dias, acompanhando de perto a execução desse plano. O primeiro passo, então, para planejar é definir aonde eu quero chegar. Aonde você quer chegar. É que nem o GPS, né? Não adianta eu falar, me leva para onde? Pra onde? Eu tenho que colocar exatamente aonde eu quero ir para ele definir as rotas. E quando a gente fala nessa questão de planejamento, só para a gente ter uma ideia, de 10 empresas que vocês entram, por exemplo, quantas tem algum tipo de planejamento estratégico? Olha, Mayara,
Agora que eu conheço a Juliana Estrada, é aquela empresa que, vou falar da parte da empresa, do que chega ali já na contabilidade. Porque igual eu brinco, a consultoria financeira, ela é da porta para dentro da empresa e a contabilidade é da porta para fora da empresa. E muitas vezes essa questão do planejamento, o que o sócio, ele às vezes, eu vou falar falha ali, né? Ele falha em que sentido? Ele não vê a empresa dele como uma pessoa e ele como outra. Realmente, ele é a separação da pessoa física com a pessoa jurídica. Então, às vezes, né, a Juliana provavelmente tem vários casos assim. Chega para ver a empresa, tá tudo embolado, tá tudo misturado. O sócio pagando conta da empresa, da conta dele, e vice-versa. E pegando do caixa da empresa, pagando coisa particular. E aquele embolo. Aquele embolo. E é para isso que a gente tá aqui. É pra isso que a gente... Então, em relação à sua pergunta de 1 a 10, no meu ponto de vista, eu penso que 2, 3, mas o restante ali, pelo que a gente tem vivido, eu principalmente, tá? Não sei, né, a parte da Juliana ali. Mas a partir do momento que planejou, traçou a rota, eu quero chegar em tal lugar, né? Se não tiver essa visão de separar o que é físico, o que é jurídico, o caminho vai ficar bem mais com espinhos, vamos se dizer assim. Então, a partir do momento que fez um planejamento, fez essa separação, vai ali, que seja trimestre, ou 2 vezes no ano ali, traçou, não, essa rota tá ok, vamos seguir, beleza. Tô atingindo o que eu consigo também. Se não, parar, separar isso, ver se tá precisando de uma consultoria, como é que tá, porque senão fica bem mais difícil. Pode até chegar no final onde quer, pode até chegar, só que vai demorar muito mais. E muitas vezes também, dentro do processo de planejamento, como a Rosa está falando aí, né, que eu diria assim que é o meu público, tá? E apoiar o empresário, né, nesse processo de separação também faz parte do planejamento. Então, muitas vezes ele está ali com as contas, sim, emboladas, né, vamos dizer assim, tudo junto, compartilhado, e muitas vezes ele não sabe nem de quanto é o prolabore dele, de quanto é a retirada, quanto que ele antecipa de lucro da empresa, vamos usar aqui os termos bem contábeis também, tá? Mas faz parte do processo de planejamento justamente estabelecer esses valores, estabelecer esses processos, fazer essas divisões, fazer essa separação, tá? Porque às vezes a pessoa física, a vida dele também não está organizada, né? E aí nós trazemos aqui as ferramentas que ele precisa para fazer isso, né? E na consultoria eu sempre falo, não defino o prolabore para ninguém. A consultoria não tem essa autoridade, não tem, não faz isso. Não tem como eu chegar em você, empresário, e falar assim, olha, você vai poder retirar X por mês. Não é justo, tá? O que a consultoria faz? Se você ajuda a organizar as suas contas, se tem ali um financiamento, um empréstimo, uma dívida que está esquecida no passado, está vencida, está em cartório. Então, a gente apoia nesse sentido, nessa reorganização do teu fluxo de caixa. E quem traz para a consultoria, olha, eu preciso de uma retirada nesse valor para viver, para manter a minha família, para manter o meu padrão de vida, porque já existe ali um setup de vida estabelecido, já existe um custo de vida instalado que precisa ser mantido, né? O que eu faço? Eu reflito isso no financeiro da empresa. Olha, então, para que a gente consiga arcar com todos os custos variáveis, os impostos, o custo fixo e prover esse valor para sua retirada de antecipação, de prolabore que seja, a empresa precisa chegar nesse faturamento. É possível? Se é possível, ok, vamos buscar. Não, Juliana, não é possível. Bom, então vamos lá.
Então, aí é você que vai me dizer como é que nós vamos fazer, né? Então, vamos abrir um outro negócio, o que nós vamos fazer aqui e voltamos para o plano. Um ponto muito importante disso que a Juliana falou, questão de até de Prolabore, distribuição de lucro e tal, já me lembrei de uma outra mudança que vai ocorrer em 2026, né? Já foi falado na TV, nas redes sociais também, que é a questão da distribuição do lucro ser tributada. Porque o que acontece? A distribuição do lucro, ela é isenta no imposto de renda da pessoa física. Era até 2025, né? Então, nesse próximo ainda vai ser, porque é referente a 2025. Mas, a partir de 2026, as distribuições de lucro que forem maiores que 50 mil reais, elas vão ser tributadas. Ai, Rose, como que é isso? Como que funciona isso e tal? Uma das coisas que vai precisar de mais de planejamento, então, hoje, esse dia de hoje, ele tá sendo muito importante justamente para a gente trazer esses assuntos. Porque assim, eu sou uma empresa, já tô com tudo planejado, já separei o que é físico e o que é jurídica, só que eu ainda levo minhas coisas jurídicas de qualquer jeito. De qualquer jeito, né? Às vezes não manda documentação e tal. O que nós temos que ver? Uma outra coisa que é de se planejar já. A distribuição de lucro nada mais é do que o lucro que seria final do ano, né? Aí fechou tudo ali a empresa, o que teve de receita, o que teve de despesa, o que sobrou. O que sobrou depois de tudo é o lucro. Esse lucro, ele era isento do imposto de renda da pessoa física. Então, tem uma empresa lá, paguei todas as minhas contas e eu tive um lucro naquele ano de 80 mil reais. Esse 80 mil reais, ele ia isento para o imposto de renda da pessoa física. Isso desde 90 e pouco, enfim, desde sempre. Desde que eu me conheço como desde sempre. Então, a partir de agora, Aí, o que acontecia muitas vezes, o que acontece muitas vezes com os empresários? Como ele não tem essa programação da retirada Prolabore, do que ele precisa da pessoa dele física, do que ele precisa para se manter, ele vai retirando dinheiro da empresa. Muitas vezes ele aplica isso no CDB da pessoa física. Às vezes ele tem esse recurso lá aplicado. E ele fica assim, a hora que eu precisar eu devolvo para a empresa. Sim, então, mas aí já foi. Então o que ele vai fazer? E aí tudo isso vai ser tributado agora. Então o que ele vai fazer? Ele vai antecipando o lucro. Porque ele sabe que a empresa dele é saudável, ele sabe que a empresa dele dá lucro, ele tem um planejamento ali, então ele vai antecipando. Essas antecipações que passarem de 50 mil reais, elas vão ser tributadas. Então, se não mudar até final do ano, né, o que está agora é em 10%, que será tributada, e isso aí é uma coisa que está arrepiando o cabelo de muita gente, né? Mas se planejar direitinho, vai amenizar um pouco, mas também já é a realidade para 2026. Então aquela ideia de eu faço aplicação na pessoa física, depois se eu precisar para comprar uma máquina, né? Porque não é o fato dele estar antecipando o lucro não quer dizer que ele está gastando o lucro, ele pode estar fazendo uma aplicação. Sim, tá? outra. Mas ele vai pagar essa conta, né? Então, o ideal é que ele tenha realmente o planejamento. Se ele acha que ele vai precisar dessa máquina, que ele mantenha o recurso na conta da pessoa jurídica e faça aí as devidas aplicações, as devidas reservas na pessoa jurídica. E vamos recapitular aqui alguns pontos. Inclusive, você que está assistindo, é muita informação, né? Eu sei, para mim também parte financeira e contábil, confesso. Foi bem eu metade. Sou um zero à esquerda. Então, assim, alguns pontos importantes que a gente precisa se atentar, principalmente em relação ao nosso planejamento. Primeiro, tomar cuidado. Não, primeiro de tudo, separar a pessoa física de pessoa jurídica. Parar de ficar assim, fui lá, jantei, vou pôr na conta da empresa. E na verdade você tá saindo ali com a tua esposa, com o teu marido, e não tem porquê tá na conta da empresa, né? E o contrário também. E o contrário também, né?
colocou ali, comprou algo na empresa e joga Passa o cartão de crédito. Passa o cartão de crédito aí, pessoal. Então, o primeiro ponto para a gente ter um planejamento é organizar a casa, né? Então, definir o que é PJ, o que é PF, ficar atento em relação a essas novas regras. A antecipação de lucro, sempre é bom conversar com o contador, com o consultor financeiro, porque senão vai dar caca lá na frente. E esses são os primeiros pontos que a gente tem que se atentar. Eu queria que vocês trouxessem agora quais são outros pontos importantes que envolvem um planejamento estratégico para a empresa. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de outros pontos importantes, e aí vamos falar um pouquinho de gestão, tá? Porque saímos um pouquinho da operação, vamos pensar que os processos foram implantados, vamos pensar que fluindo, né? A coisa está fluindo, tá? E esse empresário, ele também precisa sair um pouquinho da operação, mas não deixar de cuidar do negócio dele. E como é que ele vai acompanhar isso, né? Então, que ferramentas que nós temos para oferecer, tá? Então, nós temos a parte das ferramentas de gestão, a marcação por indicadores e o acompanhamento do plano, que acontece muitas vezes não ali do lado da tua operação, do lado do teu financeiro. Eu não preciso olhar, eu tô falando eu, né? Mas o empresário, ele não precisa olhar linha a linha todos os dias dos relatórios, né? Mas ele pode acompanhar isso através de indicadores de gestão, indicadores específicos para, como o nome diz, né, indica a dor, aonde é que você precisa monitorar. Ju, dá um exemplo aí de indicadores para quem às vezes nunca passou por esse momento de planejar. Quais seriam alguns indicadores para a gente utilizar? Bom, vamos lá, vamos falar de preço, tá? Um indicador de preço, a margem de contribuição. E agora, como a gente não consegue deixar de falar de reforma, né? Advindo a reforma, uma das coisas que vai pegar é a precificação. E é muito importante que ele tenha dentro da estratégia, porque muitas vezes ele não trabalha com um único produto, né? Falando de produto, tá? Vamos falar de uma indústria. Então, pensando numa indústria que tem múltiplos produtos, ele não tem ali uma marcação de preço igual para todos os produtos. Então, tem produto que ele ganha menos, tem produto que ele ganha mais, tem produto que ele tem valor agregado, tem produto que não tem valor agregado. Tem as etapas, né, Ju, também, né? E o que seria um indicador para produto? É realmente a margem bruta que aquele produto deixa, tá? E isso precisa ser acompanhado individualmente, mas o empresário não vai conseguir olhar item a item de produto, venda a venda de produto. Então, ele precisa ter uma marcação macro para dizer assim, olha, até esse momento, a margem de venda dos seus pedidos, dos seus produtos está em tanto, tá? E aí, depois, ele vem destrinchando esse número macro em grupos de produtos, que a gente chama de famílias de produto, e a gente agrupa né, os produtos por família. Vamos pensar aqui numa indústria de confecção, que seriam as famílias de produto. Vamos pensar a família de produto de calça, de blusa, de, sei lá, meias. Então, vamos olhar como é que está a margem de lucro, a margem bruta do grupo, da família de calças, né? Por que a gente agrupa por família? Porque são produtos similares, eles tendem a ter a mesma margem, né? E uma mesma indústria, ela pode vender a roupa pronta e pode vender só os botões, né? E os botões, eles vão ter uma margem muito pequenininha, tá? Então, não dá para misturar, a gente precisa olhar. Sim. E é mais fácil você olhar por famílias, né? Eu digo assim, é como se você estivesse dividindo o boi em bifes, né? Em partes, né? Então, você vai olhar aqueles grupinhos específicos. Então, a margem de contribuição, também conhecida como margem bruta, é um indicador importante, tá? É uma marcação bem importante e que vai pegar agora na precificação. Eu acho que vale a pena falar também, porque muito se preocupa, né, com precificação, e principalmente agora, porque vai subir o meu imposto, como é que vai ficar isso, né? Mas, em primeiro lugar, quem define a precificação é o mercado,
né? Então, não adianta você falar, mas os meus custos são assim, são assado, e eu vou colocar isso no meu preço. E aí o mercado deixa você de fora, a concorrência te elimina, tá? Então, o principal cuidado é o que compõe esse preço e como é que eu vou fazer para ganhar na eficiência interna, para que mesmo no repasse na composição de preço, o meu preço final não me tire do mercado. Porque o consumidor vai ter opção de escolha e a concorrência vai continuar. Sempre existiu e vai continuar depois da reforma. E os custos, ele não só por conta da reforma, mas os custos de empresa tendem a aumentar, justamente por conta do mercado, né? Então, você vê que tudo vai aumentando, insumo vai aumentando e aquilo vai aumentando. Então, a questão de prestar atenção nessa margem é essencial. E hoje, tem muitas ferramentas específicas para cada mercado também. Específica para essa indústria. Tem ali os recursos mesmo. Os recursos específicos para aquela indústria. Os indicadores específicos para essa área. Para tal área, para tal processo, é treinamento, para esse tipo de treinamento. O meu é serviço, então eu preciso agilizar a questão da equipe. Tem ali os indicadores próprios, né, dashboards e tal, próprios para aquilo. Então, isso, as pessoas, os empresários em geral, o que eles têm que nós, né? O que nós temos que colocar na nossa cabeça? Que não dá mais para ser empresário igual era há um tempo atrás. Que era só comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. E contratar gente para trabalhar. E contratar gente para trabalhar, comprar e vender. Não dá mais. O empresário hoje, ele tem que ter uma cabeça um pouco mais aberta, que aquele negócio dele, se ele não estiver um passo sempre à frente, o concorrente dele vai estar. Então, aproveitar indicadores, aí treinamento, até mesmo a inteligência artificial que a gente... As ferramentas estão aí, né? As ferramentas estão aí. Então, mas eu não sei por onde começar. Por onde que eu começo? Não sei por onde começar. Procura alguém de consultoria, né? Pode fazer o... Pode. Então, procure alguém para ajudar nisso, porque cada um já diz, eu sei fazer o que está no meu quadrado, você sabe? Cada um sabe fazer o que estudou para fazer, o que está se especializando para fazer. Então, mas a empresa é minha, eu vou chamar a gente de fora? Sim. Porque você não consegue fazer aquele processo. Porque você não consegue fazer tudo sozinho. Porque você não consegue cuidar da gestão se você estiver atolado no operacional. Há 12 anos atrás, quando eu entrei na área financeira, em 2000 Estou falando 12, mas na verdade são 11 anos. Em 2014, eu saí da área de TI, né, de onde eu já atuava há quase 15 anos, e entrei na área financeira. Dentro da confecção, dentro da indústria de confecção. Eu tinha no departamento financeiro, eu comecei como analista de crédito e de contas a receber, e depois eu migrei para a gestão, mas nós éramos em 4 pessoas. Tinha uma pessoa que fazia o contas a pagar, uma pessoa que fazia o contas a receber, uma pessoa que fazia análise de crédito e uma pessoa que fazia cobrança. E já existia naquela época ferramentas de automação. Por exemplo, para fazer um boleto bancário, não precisava entrar lá no banco e preencher o boleto manualmente. A gente já fazia isso sistemicamente, tá? Hoje eu vejo que com aquele mesmo volume de vendas e de dados que nós tínhamos naquela época, naquela indústria de confecção em especial, eu faria a mesma coisa com 2 pessoas. Com 2 pessoas. Utilizando o quê? Utilizando automação, utilizando inteligência artificial e capacitação. E eu garanto para você que eu teria metade dos problemas que tivemos na época com cobrança, com inadimplência, né? Garanto para você. Isso através de ferramenta, processos e capacitação de pessoas. Então, para a gente ter uma gestão eficiente processos, pessoas e ferramentas. Vocês estão anotando, né? Porque não dá pra gente sair
para qualquer lugar. E uma coisa que eu percebo também é que eu atendo alguns clientes que são pequenos também, que estão começando. E às vezes quando a gente vai falar de planejamento, eles falam, mas eu sou tão pequeno, quando eu for grande eu vou planejar. É aquilo, se você não planejar enquanto você é pequeno, você vai crescer totalmente desgovernado e quando for arrumar casa vai ser muito pior. E eu diria também que não existe o mais fácil e o mais difícil. Né? Eu acho que seria hipocrisia da minha parte falar você é pequeno, é fácil fazer o seu planejamento. Depende para onde você quer ir. Uhum. Tudo depende para onde você quer ir. E uma outra coisa, se você não começa enquanto está pequeno ainda, quando você ficar maior, aí vai ser mais difícil. Uhum. Aí sim vai ser mais difícil. Isso não só na vida profissional, na vida pessoal também. Uhum. Porque às vezes a pessoa fala assim, a minha empresa tá desarrumada, mas em casa uma coisa vai levar a outra. Uma coisa vai levar a outra. Porque se a empresa ela está desorganizada, vai chegar uma hora que a sua pessoa, que você, dentro da tua casa, você vai, porque você depende daquilo ali. Uhum. É o teu negócio. Então, o teu negócio tem que fluir, pro teu financeiro particular também fluir. Então, na verdade, as duas coisas são levadas juntas. Em relação à questão de ser pequeno e tal, às vezes, né, a gente vê muito MEI que, não, mas eu sou MEI e faturo pouco e tal, não vou fazer contabilidade, não vou fazer uma organização. Só que o MEI, ele é uma empresa. E às vezes a pessoa, por ela ser MEI, ela fala assim, não, mas imagina, o meu é MEI. O MEI, ele é uma empresa. Você tem um CNPJ ali, você tem que ter uma saúde ali para você também conseguir questões bancárias, né? Questão do teu imposto de renda da pessoa física. Então, assim, não importa o tamanho, se é um MEI, se é um lucro real, que daí, né, já empresa de grande porte e tal, você tem que estar organizado da mesma forma. E se a pessoa tem intenção de crescer e evoluir como empresário, né, então ele precisa se organizar para isso. Porque a gente conhece muitos MEI aí e fala, mas eu sou pequenininho. Tá, mas você não tem interesse de estourar o teto de faturamento do MEI, que está hoje 81 mil? Você quer continuar faturando 81 mil no ano? É isso que você quer? Se for isso, tá tudo bem. Segue a vida. Mas não se limite. Não se limite. Começa pelo MEI, mas trabalhe, faça o que precisa ser feito para você desenquadrar o mais rápido possível. Né? Lá atrás, quando eu comecei, né, no meu primeiro emprego, o meu sonho era pagar imposto de renda. Sim, o meu sonho era pagar imposto de renda, o que eu mais queria era pagar imposto de renda, ou seja, eu já queria romper o teto. Eu pagar muito imposto de renda. Tá, mas aí você... Olha, eu nunca vi ninguém querendo pagar, sonhando em pagar imposto, é a primeira vez. Agora eu quero pagar um imposto sobre o lucro. Você entendeu? O que eu mais quero. Então, assim, é essa barreira que muitas vezes a gente precisa também provocar o empresário para querer romper, tá? Não querer se adiar o problema. Mas aí eu vou ter um problema porque eu vou pagar o imposto, mas pagar imposto não é problema, né? E se pagar for um problema, eu quero ter o problema para depois eu buscar uma solução. Né? Então eu quero romper esse teto, buscar romper esse desenquadrado do MEI para começar a entrar no Simples, para começar a pagar o imposto, para daí eu começar a estudar e ver as formas que a legislação me permite de ter crédito do imposto que eu estou pagando, né, de ter redução das alíquotas que eu estou pagando, claro, sempre preservando ali, né, os aspectos legais, que a gente respeita muito isso, e eu sou muito categórica nisso. E eu sou prova disso. Né, da gente fazer o que precisa ser feito, mas do jeito certo, né, para não se expor, para não colocar o empresário em risco. E você falou uma coisa muito importante sobre a questão da gente querer crescer. Mas a gente sabe que existem pessoas que, eu quero ser pequeno, minha visão é pequena, meu sonho é pequeno, tá tudo bem, né? Talvez a alma do negócio para eles seja outra, seja talvez ter uma vida, vamos dizer, entre aspas, mais simples, mais tranquila, fazer o dele ali todo dia, manter
as contas que precisa e tá tudo certo. Mas existem pessoas que pensam muito mais. E eu quero saber o que é a alma do negócio para vocês. Nossa, essa foi profunda. Eu não tinha me preparado para isso. Eu tô com ela na ponta da língua. Porque nós temos... Olha, se você não se preparou, ó, você tem que assistir mais os episódios. Porque todo episódio tem. Sim, a gente se prepara, mas na hora do vamos ver... A gente esquece, né? Não sabe o que falar. Dá aquela... Porque são tantas coisas, né? São tantas coisas. Eu... Não empreendo há muito tempo, né? Eu não empreendo há muito tempo, mas era um sonho meu. Uhum. Eu sempre quis. Mesmo quando eu era CLT, eu tratava todo o trabalho que eu fazia como se fosse realmente da minha empresa. Uhum. A questão do vestir a camisa e tal. Então, eu sempre fui assim. Já faz parte de mim, né? Já está na minha alma, não no negócio, mas na minha alma pessoal. E... a partir do momento que eu tive o meu negócio, que eu consegui ter o meu negócio, uma das coisas que não só me motiva, mas que eu vejo assim, que o que eu quero para mim, não só para mim, mas para minha equipe, é realmente ali fazer o que gosta, porque a pior coisa que tem é você fazer o que você não gosta. Então, para mim, a alma do negócio, de qualquer negócio, né, das pessoas ali que estão assistindo, e principalmente da minha, é realmente fazer o que gosta. Porque quando você faz o que gosta, por mais que você trabalhe bastante, às vezes você não vê aquele retorno financeiro que você esperava, só que você fazendo aquilo com amor, acontece. Se você quer crescer, se você quer ficar naquele patamar, se você faz com amor, você consegue. E isso irradia para quem tá com você junto ali. Não só para a equipe, mas para os clientes também. Então, tem cliente que vem pedir conselho pra gente de um negócio que é totalmente diferente. Então, por quê? Porque sabe que faz com amor. Confia, né? Confia. Então, a alma do meu negócio pra mim é realmente fazer aquilo ali com amor. Ju, e a alma do negócio pra você? Maiara, assim, eu venho de uma formação, para quem não sabe, eu tenho um pezinho na docência. Eu comecei a carreira como professora. Então, eu trago isso, eu falo que eu trago na mala isso, sabe? E para mim, a alma do meu negócio é eu ir para tua empresa, eu prestar o serviço para você da melhor forma possível, te trazer os melhores resultados. Eu não me canso de fazer o que eu faço, porque para mim isso não é trabalho, eu gosto tanto disso que é como se fosse um lazer. Eu não tenho a síndrome do domingo à noite. Eu também não tenho, graças a Deus. Para mim é uma satisfação saber, nossa, amanhã eu vou visitar um cliente em tal lugar, ou eu vou atender enfim, eu já vou pronta para aquilo. E a minha maior satisfação é quando porque eu trabalho com projetos de consultoria, e projetos têm começo, meio e fim, tá? Então, eu vou para a empresa, eu executo aquele projeto, trabalho aquele projeto e saio. E a maior satisfação é quando eu vejo que a empresa continuou, entendeu? Que aquilo realmente que eu consegui executar da melhor forma possível, mas não só executar, mas deixar aquilo como um legado, ensinar. E aquilo, a cultura da empresa absorveu aquilo de tal forma que aquilo passou a fazer parte dela. E aí eu sigo o meu caminho, a empresa segue o caminho dela, e ali é onde eu sinto essa conexão de alma. Nem todos os projetos de consultoria dão certo, né? Nem todos. E a gente tem N problemas dentro de um projeto de consultoria. Mas quando você faz aquilo de alma e coração, né? E eu vejo que o meu negócio, ele é isso que vai, entendeu? É levar isso tudo com muita clareza, com muita simplicidade, né? A gente acumula experiências de negócios diferentes, então a gente leva essas experiências para o empresário, né? E depois sair de lá e dormir em paz, e viver em paz de que ele está conseguindo agora
a utilizar das ferramentas que eu levei, da experiência que eu levei, para dar continuidade no negócio dele. E, principalmente, atingir os objetivos que ele colocou no plano. Então, para mim, a alma do negócio é isso. Esse é o meu propósito. É realmente contribuir e deixar esse legado. Maravilha. E a gente fala tanto sobre a alma do negócio, sobre estratégia, mas a gente sabe que muitos se atolam na rotina, né? A gente às vezes entra naquele fluxo, naquela bola de neve, todo dia a mesma coisa, todo dia faz isso, faz aquilo. Amanhã eu resolvo tal situação estratégica da minha empresa. Só que aí você acaba sendo engolido por todos os trabalhos que você acaba, os incêndios que você tem que apagar no dia a dia. O que vocês conseguem trazer para a gente de dica de como esse empresário pode dar o primeiro passo para sair dessa rotina e melhorar realmente o planejamento, o crescimento da empresa dele? Eu vou dizer para você o que eu faço, tá? Isso até tem um nome muito bonito, que é a governança. Então, nada mais é do que você ter a disciplina e ter o processo de que naquele dia, você vai fazer aquilo. Então, se é olhar resultado do mês, se é uma reunião com o time comercial, então você ter na agenda tua e da equipe e manter essa constância. Eu diria para você que talvez no primeiro ano vai dar uma escapadinha, porque você sempre vai ter alguma coisa urgente e importante, tá? E não que isso não seja importante, mas que você vai jogar ali embaixo do tapete a governança e vai ficar, tá? Mas seja disciplinado ao ponto dessa agenda eu não abro mão. Eu tenho na minha agenda, eu e meu sócio, nós temos ali um horário da semana que a gente para e a pauta está definida desde janeiro do ano passado. Então, todas as semanas, a não ser que tenha alguma coisa eventual, né, e assim, de saúde mesmo, que venha a fazer a gente remarcar, mas aquela agenda é sagrada. E a gente faz isso toda semana e todo mês para olhar resultado. Então, é realmente a disciplina e a disposição de parar para olhar. E ter isso elencado com todas as áreas da empresa. Área comercial, você vai vir para essa... Mas é uma reunião extremamente produtiva. Porque também tem o seguinte, reunião não é terapia corporativa. Reunião é para vir, olhar o que tem que ser olhado e sair dali com uma decisão do que vai ser feito. Isso, para mim, é reunião produtiva, tá? Então, eu acho que é isso, é ter essa agenda, ter essa disciplina e essa constância. Já ali, levando isso para minha realidade também, né, de dentro do escritório, realmente, tem dia ali, né, que a gente tá com as tarefas ali todas alinhadas, pautadas, e na primeira hora da manhã, às vezes um cliente já pede uma coisa que vai tomar o tempo ali realmente de mais de uma pessoa da equipe, de mais de um departamento, e aquilo vai se estender. Então, o que eu apliquei isso no escritório e penso também que não só, né, escritório contábil, administrativo, mas em vários setores dá para fazer isso também, é também ensinar um pouco o cliente, porque todo mundo tá muito imediatista. Então, é para agora, é para agora, é para agora. E muitas vezes os clientes acham que é só você apertar um botão que vai surgir aquilo que ele precisa. Então, o que eu fiz, né? O que nós, lá dentro do escritório, o que nós fizemos? Tem toda a questão dos prazos ali, né? Que a gente já prefere cumprir antes de chegar perto, porque a gente sabe como que funciona Receita Federal e tudo mais das declarações que nós temos que entregar. Então, uma das dicas que eu falo assim, ter ali o que é primordial, o que tá... Vamos separar por urgência, não tão urgente, e o que eu consigo fazer amanhã? Vamos falar assim. E aquele cliente, você conseguir
tentar educar um pouco mais aquele cliente no sentido assim, eu preciso disso agora. E o caminhão tá saindo, tá na porta, só esperando aquela nota, por exemplo. Então você sabe que amanhã vai ter uma, né? Porque tem muitos clientes que a gente auxilia a questão da emissão de nota. Você sabe que amanhã vai sair aquilo ali, você precisa daquilo para tal hora. Então, hoje, pessoal, ó, amanhã vai sair um carregamento pro Mato Grosso, principalmente, que assim, é um estado muito rigoroso. E não deixar, o cara chega, eu preciso agora. Por quê? Às vezes não entra. Às vezes o site não entra. Às vezes precisa de uma especificação. Você precisa saber, dependendo do estado, se tá vindo ou se tá indo. Se tem ST, se não tem, que é, né, um tipo de imposto. Então, você tem que fazer uma análise. Não é assim, ele vai sair daqui 5 minutos, eu preciso agora. Então, tem dias que não dá pra gente cumprir essa agenda que a gente, olha, hoje eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. Às vezes não dá. Só que uma coisa que eu peguei para nós e tem funcionado, porque senão isso gera um estresse, gera uma ansiedade, você saber que você não conseguiu, às vezes, concluir aquilo que você tinha feito. Tá, mas eu não concluí por quê? Eu não concluí porque esse processo aqui me tomou a manhã inteira e não estava no meu planejamento esse processo que eu iria fazer. Então, assim, também a pessoa não pode também se cobrar tanto por não ter conseguido aquele do dia a dia. Eu falo isso por mim, porque eu ia para casa frustrada, muitas vezes, ansiosa, acordava de madrugada, porque eu não tinha conseguido finalizar a minha agenda, sendo que aquela agenda eu poderia finalizar até quarta-feira que vem, um exemplo, de um prazo. E eu ficava com aquilo. Então, eu às vezes, né, não que todo empresário é ansioso, imagina. Mas eu já tenho uma solução para você. Você pode contratar uma consultoria para puxar essa reunião de administrativa, de governança. Mas agora eu já estou tranquila, Isso foi no começo. Mas é que porque às vezes a gente desenha um mundo tão perfeito, vamos se dizer assim, de dentro mesmo ali, né, as 4 paredes ali da empresa, e a gente também tem que ver que tem uma coisinha que às vezes não vai sair como planejado, isso falando assim, de muitas vezes da realidade realmente, não só da teoria do que tá lindo, sim, que é o que a gente procura, né? É porque a gente coloca muita coisa bonita no plano, né? Mas na prática... Mas no dia a dia, a gente tem o dia de sol, tem o dia de chuva, tem um dia que você tá preparado, tem um dia que fura o pneu do carro, né? Então... São os imprevistos da nossa jornada. E eles vão acontecer, e esses imprevistos acontecem com uma coisa planejada. Imagina se não planejar. Aí... Exatamente, aí o negócio fica mais difícil. Já estamos chegando ao fim e eu queria que vocês deixassem um conselho direto da alma de vocês para quem está assistindo esse podcast. Vamos lá. O meu conselho, vou até olhar ali, ó. O meu conselho é assim. Você quer realmente continuar com o seu negócio, quem não tem ainda, quer construir um negócio, tem aquele sonho, não olha o vizinho, porque a grama do vizinho sempre é mais verde, você não sabe também o que ele está passando. Então, assim, o meu conselho é traça, planeje e siga o sonho. Mas, terão muitos, mais e si. Só que se você não for, você não vai saber o se. E se? Vai. Só vai. Mude o caminho, mas mude a rota, mas não mude o sonho, né? Mantenha o seu sonho. Bom, eu, assim, de dentro da minha alma, eu diria que o meu conselho é o seguinte, você não precisa saber de tudo. Você precisa saber do seu negócio. Você precisa conhecer a alma do seu negócio. E conte com especialistas para te apoiar naquilo que você não sabe, né? E não desista do seu sonho, não desista do seu objetivo. Mude a rota, mas não mude o sonho. Eu acho que
Tá bem conectado aí. Sim. As duas almas. Gostei. Essa frase eu vou pegar pra mim e falar, olha, frase de Juliana Estrada, mude a rota, mas não mude o sonho. Muito bom. Isso aí. E é claro que chegou o momento de eu dar aquele mimo Ai, que delícia. especial que para legal. as minhas convidadas, Rose Muito obrigada. e Ju. Obrigada, Mayara. E se deixar, né, Mayara? Tem que ter os 4 A gente capítulos fica de até podcast. Esse Olha é que tem mais um presente feito com muito carinho para vocês. Pode que abrir? é de uma parceira Nossa, que nossa, legal. pode, Harmonize Arte, que faz com muito carinho as nossas canecas, as nossas Vamos mostrar? cadernetas. Ai, Pode vamos mostrar. mostrar. Aí, É ó. personalizado. Ai, que Olha que legal. Inclusive, quem quiser também ter toda a papelaria personalizada, estamos chegando aí, falando de planejamento, você tem que ter calendário, você tem que ter agenda, e a Harmonize Arte faz tudo para você. E eu tenho cupom de desconto, mais 5, vou deixar aqui para vocês. Só entrar em contato, falar o Adorei. meu cupom que você ganha o seu desconto. Adorei. Meninas, Eu eu amei. amei. Deixa as redes sociais de vocês, das empresas, faz aquele pitchzinho de 30 segundos pra gente poder fechar com chave de ouro. Bom, vamos lá. A Estrada Consultoria está disponível hoje no Instagram, no LinkedIn. Você pode procurar por @Estrada Consultoria ou Juliana Estrada. Siga a gente nas redes sociais e estamos à disposição aí. Adoro café, para tomar café, né? E é isso aí. Obrigada, Mayara. E o meu recado é: não pode dormir até começo do ano, mais ou menos. Não fiquem tão ansiosos com a reforma tributária. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a minha rede social, ou minha particular, é rosiane.magalhães. Do escritório é @imper.conte e do condomínio, né, da assessoria condominial, é guerreiro.condomínios. Então é isso. Muito obrigada, Mayara. Eu que agradeço por Foi um vocês prazer. terem vindo. Vocês são uma dupla maravilhosa. Que bom, é isso aí. E é tão bom você falar de um assunto que para muitos, é tão pesado, ai meu Deus, eu não sei nada disso. E a gente conseguir falar de uma forma mais tranquila. Então isso para nós É muito bom. é Trazer gratificante. isso de forma leve, né? Porque o dia a dia já é pesado, né? Já é difícil. Então, o que a gente puder colaborar, contribuir para tornar essa jornada mais simples, mais leve, mais clara, fica à disposição. Muito obrigada, meninas. E eu vou encerrando esse podcast com a frase de Juliana Estrada. Mude a rota, mas não mude o seu sonho. Espero que você tenha pego todos os insights, as estratégias e entendam realmente que vocês não estão sozinhos. Aqui no nosso canal tem muito conteúdo de qualidade para você, de todas as áreas. E qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo, com os meus convidados. A gente sempre deixa todos os links, os arrobas, as redes sociais aqui na descrição. Então, compartilha esse vídeo, salva, anota tudo que você precisa para ter um 2026 melhor, não perfeito, porém melhor do que foi 2025. Eu vejo você no próximo episódio.